com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria nesta noite, mas com muita responsabilidade também, irmãos. Eu achava que esse dia nunca ia chegar, mas chegou. Meus ossos já estão tremendo aqui, mas eu já posso sentir a presença do Senhor, amém? Eu queria desde já cumprimentar e agradecer ao nosso pastor Alessandro, que não está aqui nesta noite, né? Pela motivação que ele me deu, pelos ensinos e também pela responsabilidade, né, irmãos, de entregar o púlpito do Senhor na mão de um servo. Então eu agradeço ele, agradeço ao pastor Levi também, que sempre apoiou, aos obreiros da casa, a todo irmão. Deus abençoe cada um que está aqui na nave da igreja, amém? Meus irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para a minha vida e a tua vida. Uma palavra na qual Deus ministrou no meu coração e foi uma guerra, irmãos. Porque essa palavra ela estava preparada para um culto de evangelização que a gente tinha ali na congregação, né? Onde muita gente que não era evangélico se encontrava ali naquele lugar. Então não era tão difícil para mim, que eu estudei essa palavra, mas Deus sabe de todas as coisas. Esse dia não aconteceu lá, e essa palavra ela queimou no meu coração, e por alguns dias eu fiz algum questionamento com Deus. Quem já fez questionamento com Deus aqui? A gente faz, irmãos. E eu perguntava para Deus, falei, mas Senhor, essa palavra é de evangelização, como que eu vou pregar na tua igreja? E por vários dias, irmãos, eu fiz essa pergunta. E um belo dia Deus respondeu no meu coração, falou, filho, prega a minha palavra na igreja, porque muitos que estão na igreja, a igreja não está dentro dele. Ah, irmão, eu tive que engolir essa palavra com caroço e tudo. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, amém? Essa palavra se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo 20 em diante. Amém, meus irmãos? É uma leitura pouco extensa, mas eu vou ler e que os irmãos, nas suas Bíblias, também acompanhem a leitura. Que diz assim a palavra do Senhor: que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel. Quando orarem voltados para este lugar, ouves do céu o lugar da tua habitação e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça, e inocente o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles voltarem para ti, confessarem o teu pecado, e orarem, e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu, e perdoa os pecados do teu povo Israel,
e torna a trazê-lo à terra que desde a seus pais. Quando o céu se fechar, repita comigo, irmãos. Quando o céu se fechar e perdoar os pecados do teu povo Israel e tornar a trazê-lo à terra que deste a seus pais, quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado contra ti, e eles orarem voltados para este lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e perdoa teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que deve andar, e envia chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo por herança. Se houver fome ou praga na terra, e se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou largata, se o seu inimigo os cercas na sua cidade, seja qual for a praga ou a doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo a cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as tuas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo a cada um conforme o teu procedimento, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração dos teus filhos, e então eles temerão e andarão nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, sim, quando vier e orar neste templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro clamar a ti, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Versículo 40, irmãos. Ó meu Deus, esteja agora os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus, meus irmãos. Tomar uma aguinha aqui que a boca já secou. Meus irmãos, eu li esse texto que se encontra no capítulo de número 6 de 2 Crônicas, para os irmãos virem entender que essa palavra é do rei Salomão, né? Que aqui eu tiro vários pontos para a minha vida, onde eu quero passar para a igreja também, né? Que aqui eu aprendo que Salomão, na sua humildade, ele como o dono daquele trono, daquela época, rei de Israel, ele faz uma oração em consagração ao templo, né? E pede para Deus que tomasse provisão para aquele povo, a qual viesse a pecar. Então aqui eu tiro várias lições, irmãos, de como um rei no seu trono, ele tinha de tudo, de todos, ele tira seu tempo em consagração a templo, em consagração a Deus. E aqui também eu vejo nesta palavra, irmãos, que ele intercede pelo teu povo. Salomão era um rei, irmãos, cuja valores e herança eram incontáveis. Mas eu tiro também para a minha vida aqui um ponto interessante, é que ele tinha seus sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, mas ele faz questão de orar para aquele povo, pedindo para Deus a intercessão para aquele que viesse a pecar. É só uma introduçãozinha aqui, irmão, mas eu não quero pregar aqui,
Não é aqui que eu vou pregar, mas eu quero que os irmãos entendam aqui essa passagem de Crônicas 6. E eu vejo aqui também, depois de todos esses versículos lidos aqui, irmãos, com toda a igreja, que todo pecado debaixo do céu, aquele que clama ao Senhor e confessa o pecado, Deus no seu trono de glória, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar. E eu fiz um questionamento aqui no versículo, para os irmãos entenderem, no versículo 29, que diz assim, ó: toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para este templo, Deus vai ouvir do céu. Por quê, irmãos? Essa palavra era direcionada ao povo de Israel. Era um povo, na época até então, tinha intimidade com Deus, conhecia a palavra, via os dons de maravilha de Deus, mas em algum momento das suas trajetórias, eles se perdiam, eles se desviavam. E não é assim o dia de hoje, é o que nós estamos vivendo. Muitos hoje, nesses dias de hoje, na igreja, irmãos, estão se perdendo dentro da igreja. Mas não é aqui que eu vou pregar, irmãos. Eu quero virar uma folha aqui, que vai estar lá aqui no capítulo 7. Deus vai dar a resposta para Salomão perante essa oração que Salomão fez. Porque aqui foi uma oração que Salomão fez, pedindo a Deus. E Deus deu a resposta, e eu quero pregar na resposta de Deus a Salomão, amém? Vire mais uma folhinha aí da sua Bíblia Sagrada, que se encontra no capítulo 7. Capítulo 7, do versículo 12 em diante. Olha o que Deus vai falar aqui, irmãos. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Então quer dizer, Deus aqui já recebe a oração de Salomão e recebe a consagração do templo que Salomão fez ao nosso Senhor. Versículo 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre meu povo, e esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, aqui eu tiro muita lição, eu tirei nesse texto. Eu já aprendo aqui de primeiro momento que Deus, Ele ouve no céu a oração. Não só do crente, irmãos, mas Ele ouve a oração também do estrangeiro, como a gente leu lá no capítulo 6, que no caso o estrangeiro, trazendo para a nossa época, para a nossa geração, é o ímpio. Mas por que Deus vai ouvir a voz do ímpio? Ele ouve, irmãos, mas Ele coloca aqui, Deus coloca aqui uma regrinha. Tem uma regrinha aqui para se cumprir na vida do ímpio também, não só da vida do crente. E eu quero começar essa pregação aqui pondo um título, viu, irmão? Porque o Levi, ele gosta de título nessa pregação. Os 4 pilares fundamentais na estrutura espiritual. Eu vou repetir com a igreja. Os 4 pilares fundamentais na estrutura espiritual. Quando a Bíblia vem falar para mim e para você que somos templo do Espírito Santo, irmãos, quando eu imagino um templo, eu imagino uma estrutura. E para ter uma estrutura, toda estrutura, ela tem os seus pilares. Vamos, por exemplo, aqui na nossa igreja aqui. E eu vejo aqui a resposta de Deus para Salomão. Quando fala para Salomão se humilhar. Todo aquele que se humilhar na presença do Senhor, no seu trono de glória, Ele vai ouvir, meus irmãos.
Deus quer a gente que se humilhe na sua presença, para depois nos exaltar. Nas nossas vidas, irmãos, quem já nos foi humilhado aqui? Eu já fui várias vezes. Eu creio que alguns irmãos também já foram humilhados ou já humilharam alguma pessoa, que eu também já fiz muito isso na minha vida. Mas aqui o próprio Deus, Ele manda a gente se humilhar na sua presença. Quando eu fui humilhado, irmãos, eu fui humilhado perante um pecador, um mortal igual eu, comedor de arroz e feijão, e muitas vezes a gente fica pianinho. Mas quando a gente se humilha na presença do Senhor, é diferente. O céu vai abrir na vida do crente, ele vai escutar, irmãos. Amém? E aqui em Tiago 4:10, se o irmão poder colocar na tela, eu quero estar lendo com a igreja. Tiago 4:10 vai nos dar um exemplo aí. Olha lá, irmãos, o que diz a palavra do Senhor? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então eu não vejo dificuldade nenhuma para a igreja se humilhar perante o Senhor. Porque quando a gente estava no mundo, meus irmãos, eu falo por mim mesmo, quando a gente estava no mundo, eu estava no mundo, o que acontecia? O diabo primeiro, ele exalta, ou até para o crente desviado também. Para o crente desviado, o diabo ele vai exaltar o mundo para o desviado, para depois humilhar o crente. Diferentemente do nosso Deus, o Criador, se humilha na sua presença, irmãos, que grandes coisas a igreja vai ver. Amém, irmãos? Esse aqui é um dos primeiros pilares que eu trago para a igreja: humilhar-se na presença de Deus. E a palavra do Senhor continua falando para mim e para você: orar. A oração, irmãos. Eu vou falar um negócio aqui, estou até com medo de falar, mas eu vou falar. Tem uma cultura maldita hoje no meio das igrejas, que todo cristão, ele vai buscar a Deus em oração só no momento que precisa, irmãos. E não é certo, porque a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver grandes homens de Deus, eles orando sem cessar. Tudo era motivo de oração. Por tudo eles oravam e por todos eles oravam. Não é à toa o Salomão, rei de Israel, tinha uma imensidão de gente, de sacerdotes levitas ao seu redor, pois ele fazia questão de orar ao Senhor. Amém? Então a oração, irmãos, é o combustível na vida do crente. Sem a oração, o crente não vai sair do lugar, ele não vai andar, ele não vai caminhar, e a sua voz não vai chegar no céu. Porque, irmãos, que carro que anda sem combustível? Não vai andar. Que celular que vai ligar, fazer ligação, você vai usar se você não colocar ele para carregar? Não vai usar também. Então a oração, irmãos, é importante na vida cristã. Temos que ter isso como uma regra fundamental. Eu falo para mim também, eu peco nessa área. Eu oro pouco, eu tenho que orar mais. Porque grandes homens nos ensinaram, está aqui na Escritura, grandes homens de oração. Inclusive o nosso Deus, Senhor Jesus, Ele deu exemplo de oração aqui. Ele, como um filho de Deus, Ele orava. Tudo era motivo de oração. E eu quero usar outro versículo também que se encontra no livro de Salmos. Hoje o João vai pregar comigo ali, viu, João? No livro de Salmos 18, versículo 6, que o próprio Davi reconhece, Salmos 18, 6, um cântico de Davi, pai de Salomão, quando ele
Deus livrou ele das mãos do rei Saul e seu exército. Ele fez uma linda oração também, irmãos. Coloca a partir do versículo 1, fazendo um favor, irmãos. A partir do versículo 1 que eu quero orar com a igreja. Quero ler. Olha que o rei Davi fala, irmãos, 18:6 de Salmos. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Continua. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Pode descer. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor. Aqui, irmãos, ó. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aqui foi a oração que ele fez quando ele estava fugindo de Saul e seu exército, irmãos. Ele fez a sua oração e Deus foi lá e bradou na vida dele. Não só essa passagem, mas tem outras várias passagens também. Então a oração na minha e na sua vida, irmãos, é fundamental na vida do crente. Você quer uma bênção, você tem que orar. Você quer alguma coisa que pelas suas mãos você não alcança, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Coloca o joelho no chão. Onde os seus pés não chegam, a sua oração chega, irmãos. Amém? E eu continuo aqui na Bíblia, irmãos. Quando o Senhor manda buscar a minha face, eu coloco como terceiro pilar fundamental na estrutura espiritual. O que é buscar a minha face, irmãos? Temos que buscar a Deus pela sua presença em nossas vidas e não o que Ele pode nos dar. Busca a presença do Senhor. O resto, irmãos, Ele vai fazer. Ele sabe da sua necessidade, da sua dificuldade. Ele sabe as noites que eu e você não dormem com a preocupação. Deus sabe, irmãos. Deus conhece. Deus esquadria cada coração que está aqui. Ele conhece a cada um. Mas só que tem um problema, irmãos. Buscar a Deus exige tempo. E o diabo ele vem roubando o tempo de muita gente nesses dias. Muito. Mas que é o que é esse tempo, irmãos? Às vezes o tempo que a gente tem que ofertar ao Senhor, a gente vai para o nosso acômodo, a gente vai pelas coisas mundanas, sofisticadas nos dias de hoje. Sofá, Netflix, celular. O celular é uma das coisas, irmãos, que está tirando o tempo do crente. Está tirando o tempo do crente. Em vez dele ter a comunhão com Deus, ele prefere o celular. Está virando um Deus já o celular na mão dele. E isso não é certo, irmãos, porque o próprio Deus fala na sua palavra: busca a minha face. Busca a minha face, irmãos. E o profeta Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Ele nos ensina aqui também. 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, para a gente ter um encontro verdadeiramente com Deus, não é uma oração de 5 minutos. Não é uma oração de 10 minutos. É uma oração que tem que chegar no céu, irmãos.
Tem que chegar no céu a oração do crente. Eu sei que é uma dificuldade, porque eu também passo por isso. Mas para a gente, nos dias de hoje, orar meia hora é complicado, é difícil. Mas que a gente venha orar a Deus e pedir que Ele nos ajude nesse sentido. Porque a oração, irmãos, é onde te traz intimidade com Deus, é buscar a face do Senhor. E hoje eu vi um vídeo muito interessante também, que até o pastor Alessandro colocou lá no grupo. Na hora do almoço eu cheguei, eu olhei, eu abri o vídeo, mas foi muito corrido para mim, foi coisa de 30 segundos, o pregador estava falando da oração. Eu falei, nossa, vai casar, eu preciso falar. Quem não viu esse vídeo, está lá, no grupo da igreja. Eu não vi o vídeo todo, mas 30 segundos que eu vi o vídeo, aquele pastor, ele fala que quem não ora, não gosta de Deus. Porque a oração traz intimidade com Deus. Se você não quer intimidade com Deus, você não gosta de Deus. É como se fosse uma pessoa qualquer. E não é assim, nós estamos pecando muito nessa área, irmãos. E que Deus venha nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo nesta noite: se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. O que eu aprendo aqui, irmão? Se converter dos maus caminhos é renúncia, é novas atitudes, é ser um novo homem, uma nova mulher, é tirar do nosso dia tudo aquilo que desagrada a Deus. E se a gente for ver, irmãos, e for anotar numa caderneta, no final do dia a gente vai ver que há muita coisa no nosso decorrer do dia que a gente vai desagradar a Deus. Mas Deus, Ele usa com misericórdia. E Ele dá oportunidade para mim e para você orar. Ora ao Senhor, irmãos. Igual eu já falei aqui, que todo pecado debaixo do céu, Deus vai ouvir e vai perdoar. Mas para isso, tem essa regrinha aqui, ó. Esses pilares aqui a gente tem que trazer para a nossa vida. Primeiro pilar, da humilhar, se humilhar perante o Senhor. Segundo pilar, a oração. Terceiro pilar, buscar a face do Senhor. E o quarto pilar, se converter dos maus caminhos. Amém, meus irmãos? Até aqui é o que Deus manda passar para a igreja. Amém? Que os irmãos possam refletir nessa palavra, marca ela, reflete na sua casa, ora. Busca o ensino, irmãos, que Deus vai falar na palavra com você, igual falou comigo. Amém? Eu agradeço a todos. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos.